bem-vindo ao canal Jovem Remanescentes APE. Hoje nós vamos tratar de um assunto interessante que para muitas pessoas ainda é misterioso. Será que pode, não pode? Outros fazem. E nós vamos tratar um pouquinho hoje sobre o comer sangue e comer gordura. É permitido para um cristão, para aqueles que dizem que esperam Jesus, para aqueles que têm a Bíblia na sua mão, se alimentar da famosa cabidela, ou até mesmo comer gordura, seja de qualquer carne. É interessante notar que alguns cristãos, aqueles que dizem seguir Jesus, aqueles que dizem ter o Espírito Santo, ainda assim se alimentam de um desses dois, esquecendo-se que a Bíblia ela é totalmente contra ao uso ou à alimentação, seja da gordura ou do sangue. E há aqueles também que não comem o sangue, mas também comem a gordura. Eles não comem o sangue, mas se alimentam da gordura e da mesma forma estão pecando contra Deus, indo contra a palavra do Senhor. Então nós vamos analisar o que o texto diz, entendendo o seu contexto, a sua aplicação, e será que realmente é permitido para nós cristãos nos alimentarmos de gordura, comer qualquer tipo de gordura? Então, que você possa se inscrever nesse canal, deixar o seu joinha aí, compartilhar com seus amigos, não se esqueça de ativar o sininho de notificação e vamos lá para o vídeo. Queridos, o nosso texto se encontra, logicamente, no Antigo Testamento, Todo cristão que não se alimenta de sangue, que não come carne com sangue, ele segue essa regra que está no Antigo Testamento. Isso é o pano de fundo para que a gente possa compreender, tá bom? Então, Levítico capítulo 7 é onde está o famoso texto. Levítico 17 também vai falar um pouquinho mais sobre o sangue, mas eu quero me deter Levítico capítulo 7, a partir do verso 22, que nos diz o seguinte: disse o Senhor a Moisés, fala ao filho de Israel, dizendo: não comereis gordura de boi, nem de carneiro e nem de cabra. A gordura do animal que morre por si mesmo ou é deslacerado por fera pode servir para qualquer outro uso, mas de maneira nenhuma os comereis. Porque qualquer que comer gordura do animal do qual se trouxer ao Senhor oferta queimada será eliminado do seu povo. Aí vem o famoso texto: não comereis sangue em qualquer de vossas habitações, quer ser de ave, quer de gado. Toda pessoa que comer algum sangue será eliminado do seu povo. Ou comer, a palavra eliminada ali quer dizer morrerá, Você percebe que hoje, estou falando hoje em pleno a década do século 21, mesmo depois da era moderna, nós estamos vivendo a pós-modernidade, ainda assim há cristãos que se alimentam de cabidelas, de comidas preparadas com sangue ali. Ainda em nossos dias existe esses, eu conheço alguns deles, mas também existe aqueles que eles não comem a carne com sangue, mas eles ignoram todo o restante do texto anterior ao verso 26 que fala do sangue, mas desde o verso 22 ao verso 25, Deus é específico em dizer que nós cristãos não podemos nos alimentar de carne gordurosa. É isso a orientação do texto. Mas alguns cristãos que não comem o sangue, eles se alimentam sim de carnes gordurosas e por isso estão pecando contra Deus, porque estão indo diretamente contra a palavra de Deus. Algumas coisas que a Bíblia diz que a gente não deve nos alimentar, e são 3 que a Bíblia vai tocar. A primeira delas é a gordura, a segunda é o sangue e a terceira é as entranhas. O que são as entranhas? As entranhas, dentro de um contexto mais familiar,
As entranhas são os miúdos, né? Ou o famoso miúdo. Nós, cristãos, não podemos comer miúdos, não podemos comer carne gordurosa, que contenha muita gordura, ou a gordura em si, e não podemos nos alimentar de uma comida sendo preparada ali com sangue, né? A famosa cabidela, o famoso sarapatel, são alimentos que têm na sua composição o sangue do animal que foi morto. Então nós não podemos nos alimentar dessas três coisas. Primeira, entranhas, que são os miúdos, né? Segundo, a gordura, ou a gordura em si, ou a carne gordurosa. E por último, a comida feita com sangue, né? Sarapatel, cabidela ou qualquer um desses derivados que vai levar na sua composição sangue. Então, mas você entende o que é que Deus disse? Mas algumas pessoas olham para mim e pode estar assistindo esse vídeo agora, você pode dizer assim, não, mas isso ficou no Antigo Testamento. Mas até hoje é ensinado na sua igreja, na minha igreja, que nós não podemos comer a carne com sangue, porque Deus disse que o sangue é a vida do corpo. Veja, nós não podemos ser seletivo, nós não podemos olhar para a Bíblia com a visão seletiva, onde nós vamos selecionar aquilo que pode ser aplicado hoje e aquilo que não pode mais ser aplicado hoje. É claro que quando nós olhamos para a Bíblia, existem algumas coisas que realmente não podem mais ser aplicadas nos nossos dias, porque tiveram uma durabilidade para o tempo atual da sua época. Por isso alguns ensinamentos que Deus ensinou lá atrás, eles não são perpétuos, ou seja, eles não transcendem o tempo. Eles pararam para um tempo, foram determinados para uma época, para um grupo específico de pessoas. Porém, o texto de Levíticos, no capítulo 7, capítulo 17, falando sobre o sangue, falando sobre gordura, falando sobre as entranhas do animal, eles são textos que transpassam o tempo, que transpassam a época, que transpassam o povo. São princípios, ou seja, de uma lei dietética, de uma lei de saúde. A lei de saúde dada em Levítico para o povo de Israel, ela também é aplicável para nós cristãos da atualidade, ou seja, o novo Israel de Deus, o Israel espiritual que somos eu e você. Então, o texto de Levítico, falando sobre a alimentação, seja Levíticos 11, que vai falar sobre o que deve e o que não deve comer, e eu já tenho um vídeo aqui falando sobre isso, vou deixar aqui no card que vai estar aparecendo aqui na tela, você pode clicar e você pode olhar. Aí nesse vídeo eu falo sobre quais são os animais limpos, quais são os animais imundos, quais são as características que Deus fala que a gente precisa notar nesses animais, para que a gente possa ver que o animal limpo ele tem algumas características, o animal imundo também tem algumas características. Vendo essas características que vão fazer distinções de qual a gente precisa se alimentar e de qual a gente precisa não se alimentar. Eu vou deixar esse vídeo aqui no card, que vai estar aparecendo aí na sua tela em algum lugar. Então você clica aí depois de assistir esse vídeo e faz um complemento, na verdade, com isso que eu estou lhe dizendo. Então veja, as palavras de Deus, elas são eternas e são irrevogáveis. Isto vale também para as suas leis. Algumas das leis, na verdade, elas não têm mais a durabilidade que tiveram, ou seja, elas findaram na cruz com Jesus. Não é o caso, por exemplo, da lei de saúde ou a lei dietética que nós estamos vendo aqui, né? Especificamente um ponto dela que trata sobre o comer gordura e o comer sangue. Então, querido amigo cristão, querido amiga cristã, você que diz que espera Jesus e você que ainda assim está se alimentando, seja da carne gordurosa ou da gordura em si, ou comendo alguns alimentos que contêm sangue, em nome de Jesus, isto é pecado e você precisa abandonar. Você precisa voltar ao uso natural do alimento que Deus especificou para nós, seres humanos, que é o alimento à base de frutas, legumes e verduras e cereais, que são sementes. Não é pecado comer carnes,
né? Deixando isso bem claro aqui, não é pecado comer carne, mas o ideal de Deus é que nós não nos alimentamos mais da carne por alguns motivos muito simples. Primeiro, porque no novo céu e na nova terra não existirá mais a morte, ou seja, nenhum animal vai ser morto para saciar o meu desejo e o teu desejo de comer carne. Segundo, o uso da carne foi permitido por Deus no dilúvio. Depois que as águas do dilúvio cobriram a terra, não tinha mais o que comer. Deus permite para Noé que ele se alimente, né, de alguns animais, mas isto tinha um prazo até que a terra voltasse novamente a produzir frutos, a produzir legumes, verduras e a produzir sementes. Mas infelizmente, como nós seres humanos somos corrompidos pelo pecado, o ser humano, entretanto Noé, seus filhos e todos os descendentes que vão sair dele, não se tiveram a abstinência, né? A carne passou a ser parte do seu alimento. E nós vemos isso na saída de Israel do Egito, quando eles estão caminhando pelo deserto de Sinai. Eles sentem falta de carne, eles pedem carne a Moisés, eles chegam até querer apedrejar Moisés, e Moisés vai clamar a Deus para que Deus alimente o povo, e Deus vai mandar codornize para o povo, né? Deus na verdade vai mandar ali codornize para que o povo se alimente, mas nós vemos ali que Deus não queria que o povo comesse carne, porque o povo já tinha o maná, que era o pão do céu. Porém, Deus vai dizer a Moisés, lá no livro de Êxodo, Deus vai dizer: Moisés, eu vou mandar carne, não é só para um dia, eu vou mandar carne para eles comer o mês inteiro. Porém, e quando eles comerem, eles vão comer tanto, Moisés, que a carne vai sair pelo nariz dele. E assim aconteceu. Eles comeram tanto que a carne saiu pelo seu nariz. E a palavra de Deus diz que quando eles estavam comendo, a ponto de não aguentar, a ira de Deus se acendeu sobre aquele povo, né? E houve ali uma febre que matou várias pessoas, mostrando assim o desagrado de Deus, né? Então, nós que estamos nos preparando para as mansões celestiais, para viver junto com Deus, temos que ter total abstinência do uso da carne. Temos que na verdade se adaptar ao padrão do céu, né? Ao paladar do céu. Nós não teremos mais carne no céu, não teremos mais carne na terra, porque o animal não vai morrer, a morte não vai mais existir. Então precisamos sim ter abstinência, precisamos sim, de alguma forma, com a ajuda de Deus, é claro, pedir que Deus vá nos moldando o nosso paladar para que a gente possa ter aí a abstinência de carne, tá bom? Lembrando que não é pecado comer carne, mas a carne com gordura, ela se torna sim pecado, a gordura em si se torna pecado, e o alimento feito com sangue também é pecado. Então, você que come carne gordurosa, que é crente em Jesus, não precisa ser adventista, não precisa ser assembleano, não precisa ser metodista ou nenhuma. Se você é crente em Jesus e aguarda a volta de Jesus, as palavras de Deus, elas se aplicam para você também. Então, mesmo se você não seja crente também, seja católico, seja um budista, não importa a sua religião, as palavras de Deus, elas são para toda a humanidade. Então ela se aplica também a você, seja crente ou descrente, seja ateu, a palavra de Deus ela se aplica a você. Não se esqueça, a palavra de Deus está escrita e ela diz o seguinte: seca-se a erva e murcha-se a flor, mas as palavras do nosso Deus ela permanece para sempre. Um abraço, eu espero você aqui amanhã para nós estarmos falando sobre outro tema muito importante para a nossa salvação. Que você fique com Deus, não se esqueça, se inscreva nesse canal, ative o sininho, deixe o seu joinha, ajuda muito esse canal, e vamos compartilhar esse conhecimento bíblico de Deus para toda a humanidade. Ore comigo. Querido Deus, amado Pai, nós descobrimos hoje que não podemos nos alimentar de gorduras e nem de miúdos, nem de carnes, nem de alimentos que contenham sangue. Nos ajude a modificar o nosso paladar, e que o nosso paladar seja um paladar do céu. Perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Um abraço e eu espero você aqui amanhã.